Nossa, hoje deu certo que eu vim de cor de menina. Acabei de manhã. Mulheres do meu Brasil, boa tarde. Aliás, já começo de noite, né? Estamos aqui com a Paty Ferreira. É uma grata surpresa estar aqui contigo. Nós convidamos a Paty para participar da primeira edição do Conversando com Elas, em formato de podcast. Seja bem-vinda, Paty. É uma honra. A gratidão é toda minha. Primeiro por conversar com você, Gabriela, que está aqui no meu coração. E depois por conversar com todas essas mulheres lindas, maravilhosas, que eu sei que estão aí do outro lado nos assistindo. É uma grande honra. Gente, a Paty hoje é a nossa vice-prefeita. Eu já tinha dito que ela era vice-presidente, porque eu já estou declarando e profetizando, né? Então, a Paty está vice-prefeita e também secretária de Desenvolvimento Econômico e Emprego do município de Diadema. Então, essa ideia de lhe trazer para o Conversando com Elas é justamente esse, né? Fomentar mais, falar mais sobre a mulher na política, a mulher no empreendedorismo, a mulher num todo, né? E assim, para a gente começar, eu vou perguntar: como foi a infância e a adolescência da Paty? Bom, Gabi, primeiro eu quero só agradecer, Sim. Porque eu acho que esse momento de mesa, de pautas, de fala, onde de fato coloca as mulheres empoderadas, né? E a gente poder empoderar outras mulheres, eu acho que é fundamental para que a gente tenha um crescimento constante. Sim. Bom, a Paty na infância e na adolescência, eu sempre fui muito espivitada, assim, no sentido de ser curiosa, de correr atrás das coisas. Eu tive uma família, eu tenho uma família que sempre foi muito cuidadosa nesse sentido de preservar, mas ao mesmo tempo de soltar. Sim. De permitir que a gente vá atrás das coisas. Nós somos uma família muito grande. Sim. De irmãos de sangue nós somos 3, mas eu tenho mais 10 adotivos. Olha, família grande mesmo, né? Meu pai e minha mãe sempre gostou muito das Casa pessoas, cheia, né? De casa cheia, sempre foi uma família que gostou muito de ajudar. Sim. Então eu me lembro que às vezes chegavam mulheres com dificuldades, com vulnerabilidade na porta da minha mãe, com uma criança no colo, e minha mãe falava assim: entra, coloca essa criança aqui que eu cuido. Olha só. Então por isso que eu tenho 10 irmãos de criação, hoje todos já formados, né, cada um vivendo a sua vida. Mas nós tivemos uma infância muito boa. Apesar de ser uma família de classe média baixa, pode-se dizer isso naquela época, meu pai era metalúrgico, aqui já na região do ABC. Legal. Então a gente sempre teve muita oportunidade, assim, né? Eu sou da região do Jabaquara, eu nasci no Jabaquara, sempre estudei em escola pública, mas eu tive uma escola legal, que nos permitia. Então era uma escola que tinha um clube dentro da escola. Então eu sempre fiz muito esporte, né? Corrida, atletismo, natação, não só eu como meus irmãos. Então eu sempre participei de grêmios estudantis. Olha então só, acho que veio, né? Desde lá esse desejo de movimentar, de fomentar, de transformar. Então eu posso dizer que eu tive uma infância e uma adolescência muito boa. Bem movimentada, né? Bem movimentada. Ô, Paty, eu stalkeei, como diz, nas redes sociais, né? Eu stalkeei um pouquinho da sua vida e tal, para que nós pudéssemos ter esse momento. Eu sei que você vem do ramo da beleza, né? Como que foi esse seu ingresso no ramo da beleza? Bom, foi uma doideira, Gabi. Eu, na realidade, meu sonho, né, de adolescente sempre foi ser advogada. Aí, ó, tá vendo? Eu sabia que a gente tinha algo em comum, muito em comum. Além de ser preta, com os cabelos crespos, eu sabia que tinha alguma coisa. Foi ser advogada. E eu me lembro que eu cheguei a entrar na faculdade de Direito, em Canoas, eu morava no Rio Grande do Sul na época. E no segundo ano de faculdade, eu trabalhava na Ambev, na área de RH, de seres humanos, e fazia faculdade de Direito. Chegou uma época que eu não conseguia mais comprar os livros. Isso também Tudo aconteceu aquela comigo. dificuldade, aí eu pensei, eu preciso aprender a fazer alguma coisa da qual eu possa trabalhar no final de semana e ganhar um dinheiro para comprar os livros. A história se repete. Aí eu falei, vou ser cabeleireira para poder cortar o cabelo aos finais de semana e ganho um dinheirinho. Se apaixonou.
apaixonou. Gostei da coisa. E aí dentro do curso mesmo, eu fiz um curso pelo Senac na época, no curso mesmo veio uma oportunidade assim, ó, precisa-se de técnicas cabeleireiras para trabalhar na fronteira do Uruguai. Eu estava ali já perto, eu falei, eu vou. Eu tranco a faculdade por um período e depois eu retomo. E aí foi onde eu entrei, até então eu entrei na empresa Embeleze, na época e fui ser técnica na toda a região sul, né, do Brasil. E aí eu me identifiquei com a coisa, larguei a faculdade de lado um pouquinho e minha mãe sempre me cobrando, volta. Eu, calma mãe, uma hora eu volto. E acabei não voltando. Eu cheguei a fazer até o 4º semestre, então fiz 2 anos de faculdade e aí migrei. Saí dali, fui fazer uma faculdade de química, porque aí eu virei cabeleireira, mas eu conhecia do cabelo. E eu queria entender o que era o produto dentro da embalagem. Né? Porque assim, por ser negra, cabelo afro, então era o que mais me encantava, essa história da transformação. Nós estávamos numa época onde as negras não tinham esse empoderamento de deixar o cabelo crespo, cacheado, era a época dos alisados, das progressivas. Então eu queria entender o que era o produto dentro da embalagem. E aí eu fui fazer um curso de química, aí me formei em química, depois fiz uma especialização em cosméticos, então eu fiz cosmetologia, para que eu pudesse ter toda essa compreensão da fibra, do fio, do cabelo. E aí com isso eu vim trabalhando na Embeleze durante esse período, né? Aí migrei para a área de marketing dentro da área de cabelo, né? De transformação capilar. E aí acho que é onde foi o meu auge, assim, que aí eu consegui... Eu quero saber sobre isso, porque, gente, quem não lembra do quadro Dia de Princesa? Gente, eu sempre sonhei em ser princesa. Eu queria muito ser princesa, porque eu via não só a parte da transformação de cabelos, enfim, mas pra gente que é pobre, né? Porque eu vim da periferia de São Paulo, eu vim do extremo da Zona Leste, e onde a gente só via possibilidades pela televisão, né? Porque a gente não imaginava que nós poderíamos ir muito longe. Então aquilo era um sonho pra gente, ir no shopping, fazer um monte de compras e ter os cabelos transformados, porque é muito isso que você falou, né? Aquela época, a moda era os cabelos lisos, não eram os cabelos crespos, e o crespo incomodava, né? E como que foi para você fazer esse quadro e ver essa transformação? Eu acho que foi ali que começou esse desejo da transformação. Porque aí eu comecei a receber, né, que era o quadro do Domingo da Gente, que era o Netinho de Paula, e não era só o Netinho que eu fazia todos os outros programas, Sabadaço, Ana Maria Braga, tudo que era transformação na TV eu ia fazer. E ali eu comecei a perceber que essa mulher que ia lá, que mandava carta, era que na maioria das vezes estava com maior vulnerabilidade. Né? Na questão financeira, na autoestima, né? Nas questões de família mesmo. Então ali eu comecei a me dedicar cada vez mais, né? De fazer com que a minha obra, né? Vamos dizer assim, a minha profissão pudesse ser alguma coisa que levasse para essa mulher um empoderamento, né? Que eu conseguisse elevar a autoestima. Então ali eu estudava a mulher, né? Na realidade vinha carta, então era muito bacana porque eles não falavam pra gente quem era, né? Então vinha carta, eles me davam uma televisãozinha que era um VT, e eu pela TV, já com o netinho na casa da pessoa, ali eu definia qual era o tipo de produto que eu podia usar. Né? Porque aí o produto tinha que entrar com perfil, porque eu gravava no meio da semana, no domingo eu já estava na televisão, na segunda as mulheres já estavam nas lojas comprando. Então era muito do perfil, então assim, de pele, de rosto, de característica da pessoa, de cabelo. E foi aí que eu comecei fazendo essa transformação. E para mim, inclusive, foi muito importante, que eu me lembro, que eu não tinha o perfil, na época, de ser uma mulher, de fazer merchandising, principalmente de beleza, na televisão. Primeiro, porque eu era preta, né, de cabelo, até então ali eu alisava o cabelo, mas uma mulher de cabelo crespo. Eu era gorda, né, depois disso
Eu fiz até uma bariátrica, mas eu não tinha o perfil da mulher que fazia merchandising de beleza na televisão. Porque aí a gente estava acostumado a ver aqueles comerciais de shampoo, né? Aqueles cabelos. Os seus cabelos. Então acho que é ali que eu comecei com esse empoderamento mesmo, de me mostrar cada vez mais feminina e feminista, de elevar as pautas das mulheres, né? Em todo o seu contexto. Que a gente sabe hoje isso para mim é muito entendido, que a mulher às vezes ela se enfraquece por ela não se aceitar de alguma forma. Exatamente. Né? Então a gente pode ser o que a gente quer. Exatamente. Né? A gente pode ser o que a gente quer. Se eu quiser ser preta do cabelo alisado, eu posso ser. Se eu quiser ser lisa do cabelo black power, eu posso ser. Sim. Hoje grisalha, eu vou ser loira. Então a gente pode tudo. Pode tudo. Em todas os nichos, em todos os aspectos, né, Paty? Eu fico muito curiosa nesse contexto, porque aquela época não era tão difundido, não era tão falado sobre o empoderamento feminino e ali era uma faísca que se acendia, porque não era só, como você disse, né, não era só a questão do embelezamento, mas de elevação da autoestima que já agregava valor a todas as outras coisas, né? E eu amava esse quadro e eu me via em cada uma. Nossa, gente, se meu cabelo fosse assim, se meu cabelo fosse assado, se eu fosse não sei o quê. E eu, talvez ali, você certamente acendeu a chama em muitas mulheres, e chamou a atenção no que eu posso transformar, né? Eu posso ser diferente, né? Eu posso dar um rumo diferente à minha vida, né? É isso, eu acho que e ali nos programas a gente tinha sempre um cuidado de trabalhar todas as áreas, né? Então vinha eu com a parte da beleza, da autoestima, do embelezamento mesmo físico, mas tinha aquela roupa que era colocada de uma forma diferente. Eu me lembro que tinha todo um tratamento dentário. Exato, tinha os cursos que eram oferecidos, tinha o emprego que era oferecido. Dignidade, exatamente, né? Tinha a casa que às vezes a gente mobiliava, né, com todo aquele carinho, com aquele cuidado. Tinha o pertencimento dos filhos, da gente poder colocar numa escola. Então realmente era uma forma que a gente tinha de elevar em todos os sentidos, né? De elevar mesmo a autoestima para que ela pudesse se empoderar e dali para frente a gente seguia. Eu me lembro, Gabi, que eu fiz pelo menos umas 300 princesas. Teve alguma que foi marcante? Teve. Eu me lembro de ter feito 300, porque teve um último programa que a gente juntou todas as princesas e tinham 300 meninas ali que eu percebi a grandiosidade da coisa. E teve vários casos, assim, sabe? Teve casos, por exemplo, de eu pegar, eu me lembro de um caso que eu fiz no interior de São Paulo, que era uma moça negra também, que estava com uma trança, né, com uma mega de trança, e ela, o medo todo dela era como ela ia cortar aquela trança para poder fazer uma transformação. Até porque eu vendia merchandising. Então o meu papel ali era fazer a aplicação do produto. Então eu precisava que tirasse aquela trança para que a gente mostrasse. E a vida inteira ela trabalhou as tranças porque queria aquele cabelo comprido, aquele cabelo longo, aquele desejo de muitas meninas, né, e adolescentes. Eu lembro que nós cortamos aquela trança e eu fiz um cabelo curtinho, todo estilizado, americano. E eu me lembro que depois de 2, 3 anos eu encontrei aquela moça e ela continuava com aquele cabelo curtinho, americanizado. Então ali eu percebi que de fato houve a transformação. Dela se aceitar como a mulher bonita que ela era, com o cabelo que ela tinha, né, e desse fortalecimento. E eu me lembro também de muitas histórias que eu fiz, porque além da princesa, depois a gente fez um quadro com crianças, né, que até tinha na época, era o Toy Profit, que era o permanente afro para criança. Então eram aquelas meninas, crianças pequenas, que tinham o cabelo crespo, mas que não aceitavam porque não era aquele crespo definido, aquele caixa. Então a gente começava a ensinar ali de que forma que ela se penteava. E teve também vários quadros que eu fiz com a terceira idade, então assim, que era a rainha, que a gente chamava, né? O dia de rainha, que era muito legal. Então assim, eu fico muito feliz por eu ter tido esse momento.
né, de poder cuidar das pessoas e aí então me enxergar, inclusive, como uma mulher preta e que pode empoderar outras pessoas. Sim. Eu acho que foi ali que eu me enxerguei nessa hora. Opa, peraí, eu tenho um papel que com o meu arquétipo, com a minha característica, eu posso elevar isso e mostrar e dizer que a gente pode sim. Né? Partindo do princípio que poxa, na televisão quem vende cosméticos, na maioria das vezes eram brancas, loiras, do cabelo liso, que não, pode ter lá uma mulher negra na época, né, muito acima do peso, que eu era muito acima do peso, com cabelo afro e que pode sim empoderar outras mulheres. Então acho que dali foi começando a vir esse movimento, né, do empoderamento interna também. Exatamente. Né? Ô Paty, e quando você fala assim, legal, foi muito bom essa época, vivi intensamente, mas agora deu, eu vou para uma outra jornada da minha vida, eu vou fechar essa porta e abrir outra porta. Quando aconteceu isso? Bom, eu acho que na realidade as coisas foram encaminhando para isso. Então até então eu trabalhava com empresas, eu dava assessoria para várias empresas nessa área. Eu cheguei no momento que eu falei, opa, agora eu quero ter o meu negócio. Sim. Então a primeira coisa foi eu começar a empreender. Aí eu abri primeiro um salão de beleza, fui aos poucos, já aqui em Diadema, inclusive, já na região de Diadema, e fui trabalhando como salão e eu percebi que o que eu sabia, né, no meu curso de química, de cosmetologia, eu poderia ensinar outras pessoas. E foi aí que eu comecei a dar aula, então eu comecei a dar química para cabeleireiros para trabalhar essa transformação. Porque também tinha aquela parte que era muito penosa, né, para nós mulheres. Porque se você aplicar um produto de cosméticos e não souber aplicar, a gente perde cabelo. Exatamente. Né? Então, assim, vinha ao contrário. Exatamente. Né? Então, eu precisava assim, ensinar aquela profissional a usar aquele produto da melhor forma adequada para que ela conseguisse o êxito do empoderamento da mulher e do resultado ali. E foi aí que eu comecei a dar aulas. E aí eu abri a minha escola, aí a princípio só com mulheres, depois eu vim para a área de barbearia e para a área de estética de uma forma geral, manicures, depilação, e aí eu fui crescendo dentro desse universo, ainda trabalhando, né, com as minhas assessorias, então era paralelamente indo fazer duas coisas, porque empreender não é fácil, então a gente empreende, mas precisa garantir alguma coisa ali para pagar a conta até que aquele negócio dê certo, né? E aí eu fui fazendo essas duas coisas paralelamente, assim, o meu negócio próprio e também tendo o suporte, né, da empresa, das empresas que eu assessorava, para poder garantir o meu negócio ali, porque quando você começa a empreender, você percebe que não é mais só você. Você percebe que é um universo paralelo, como você disse, e assim, você acaba envolvendo outras famílias, onde você começa a ter uma responsabilidade social, né, Tati? Exatamente, do cuidado dessa outra família. Sim. Então, se eu tinha comigo uma recepcionista, a recepcionista era casada, tinha filhos, tinha família, então a responsabilidade aumenta. E aí cada vez mais você vai correndo para que a coisa dê certo e você possa cuidar dessas famílias que vêm vindo ao seu redor, assim. Ô, Paty, em algum momento você percebeu, você teve a percepção de que a sua cor de pele, o seu gênero, a condição de maternidade chegou primeiro do que as suas capacidades no empreendedorismo? Teve várias situações, inclusive essa que eu te falei quando eu comecei a perceber que eu estava na televisão, em horário nobre, e aí eu recebi uma crítica dizendo assim, mas poxa, ela não tem o perfil para ser uma mulher que venda produto de cosméticos na televisão. Então eu percebi que ali o meu arquétipo físico, ele se sobressaiu ao meu conhecimento técnico. Exatamente. Porque se eu estava ali é porque eu conseguia, ali num VT de alguns segundos eu conseguia olhar o cabelo e falar, opa, eu posso passar esse produto porque eu sei que naquele cabelo existia tal e tal e tal coisa. Era tão incrível que às vezes eu saía na rua, eu conseguia saber qual a marca de coloração que a pessoa estava usando. Então era uma facilidade visual minha, que isso me permitia colocar qualquer produto de transformação ali, sem correr nenhum dano ali no cabelo, até porque a gente estava ao vivo ali, né? Estava ao vivo, então não podia acontecer nada. Então assim, ser bem então meu olhar técnico era o que sobressaía e fazia com que eu estava na TV. Sim. Mas eu recebi crítica por estar lá.
Sim. Entendeu? Então, assim, nessa hora você fala, opa, peraí. Então, ali existe alguma coisa que é uma fantasia que se coloca dentro da televisão, que Exato. somente algum tipo de mulher pode vender produtos de beleza. Sim, e qual foi a sua tomada de decisão para superar isso, né? Porque assim, Paty, a gente tem várias mulheres que ao invés de avançar, elas recuam, né? Exatamente por não conseguir lidar com essa situação, né? De, poxa vida, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou preta, eu tenho cabelo preto, eu não tenho um estereótipo para estar em tal lugar. Então, agora funcionaria como uma dica, né? Porque diante dessa situação, como reagir, né? Eu acho que acho que a minha reação foi resistir para existir. Acho que foi bem isso, assim, sabe? Naquele momento, primeiro, porque quando alguém me afronta de alguma forma, aí que eu quero mostrar que a gente pode mesmo. Muito semelhantes. Que signo você é? Eu acho que eu sou aquário, eu sou de 9 de fevereiro. Eu sou sagitariana, então a gente tem aquela vontade de fazer, de ir. Então quando eu percebi que a minha cor de pele, né, o meu jeito não era o que as pessoas estavam acostumadas ou que queriam ver, aí que eu falei, opa, peraí, eu posso, eu vou fazer acontecer. E aí a gente vai meio que na resistência mesmo, né? Fazendo, vai ter que me engolir. Claro que eu sempre tive esse jeitinho um pouco mais adocicado de conduzir, né? Eu sempre me preocupei em não agredir, em não ferir, porque eu não queria ser agredida e ferida. Sim. Então eu sempre fui com muito jeitinho, com muito carinho, mas sempre mostrando, olha, esse é o caminho que eu quero tomar. Né? Então as pessoas acabaram respeitando isso. E isso foi se criando aquele hábito, né? Então, assim, depois de mim, dentro da área de merchandising de TV, vieram várias outras. Sim. Né? Então, vieram várias outras. E hoje a gente tem uma liberdade, né, de poder falar, opa, hoje eu tenho pessoas que me representam e que eu consiga me enxergar lá. Sim. Então, acho que isso é importante. E hoje você está vice-prefeita aqui no município e também está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego de Diadema, né? E como foi vir para a área política, né? Como que você veio para a área política? Porque eu acho que você não acordou um belo dia e falou, você é vice-prefeita? De jeito nenhum. A coisa aconteceu de uma forma extremamente inesperada. Primeiro que eu sempre fui da área privada, eu sempre trabalhei para empresas, depois eu fui ter meu próprio negócio. Eu nunca trabalhei para a área pública, nem governamental, nunca trabalhei. Mas foi um momento assim de virada de chave, que eu acho que não aconteceu só comigo, aconteceu com várias pessoas, que foi justamente a pandemia. Ah, sim, foi um divisor de águas, né? Foi a pandemia. Eu era, tinha uma escola, era empreendedora, onde eu tinha alunos que na pandemia não puderam continuar o curso porque tudo fechou, né? Muitas pessoas perderam emprego, então aquela pessoa que de certa forma fazia um curso ali de noite para poder melhorar a situação de vida, ela precisou recuar. Sim. E eu me vi desesperada. Eu sou mãe solo, tenho uma menina de 15 anos que é a Sara, e no meio da pandemia eu falei, e agora? O que é que eu vou fazer? A pergunta que todos nós fizemos, né? O que eu vou fazer? E aquele desespero, já em casa, já distribuindo currículo para voltar para o mercado de trabalho dentro da indústria de cosméticos. E aí eu comecei a perceber que várias pessoas me procuravam no sentido de, olha, acho que você pode fazer alguma coisa na carreira pública, né? Por que você não se candidata a vereadora? E aí eu comecei a observar, falei, poxa, acho que estão enxergando alguma coisa em mim da qual eu não enxergo. Né? E justamente por causa da beleza. Porque nesse período que eu tinha escola, então eu fazia dias de beleza aqui em Diadema, onde eu reunia 400, 500 pessoas para que os alunos pudessem gratuitamente embelezar, porque para mim essa ação social do empoderamento sempre foi necessário. Então acho que por causa desse movimento as pessoas foram enxergando algum potencial da qual eu não percebia. Até que eu decidi, eu falei, então eu vou me candidatar a uma vaga à vereança como vereadora em Diadema, num coletivo de cabeleireiras. Então eu juntei 4 amigas e um amigo que também era cabeleireiro e falei, vamos colocar, porque Diadema, ela tinha o título
de ser a cidade polo cosméticos. Cosméticos, exatamente. E eu não consegui enxergar isso. Eu falei, mas cadê cosmético? Eu aqui falindo, no meio da pandemia, a coisa não acontece. E aí eu me candidatei numa candidatura muito difícil, porque era pandemia, era redes sociais, era tudo novo para todo mundo. E com um mês que eu estava como pré-candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, eu fui convidada pelo candidato a prefeito da cidade, que é o José de Felipe, para compor a chapa dele como vice-prefeita. E te bateu um tum-tum na hora? Na hora eu não pensei, na hora eu só falei assim, opa, vamos. Porque eu acho que o desejo de mudança era tão grande, né, de oportunizar, de querer fazer diferente por tudo que a gente estava vivendo, de estar trancada dentro de casa, numa máscara, de a gente não saber qual era o dia de amanhã. Exatamente. Então assim, o desejo era tão grande que eu simplesmente falei, vamos. Tô aqui, vamos. Aí no primeiro dia eu falei, tá, e agora? Eu sou uma cabeleireira formada em Química e Cosmetologia. Eu não vou usar isso, a princípio, ou pelo menos da forma que eu usava no dia a dia, dentro de uma prefeitura. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu tive essa pergunta. Aí eu me lembro como se fosse hoje, que eu cheguei assim, no primeiro mês de gestão, em janeiro, e falei assim, eu preciso fazer uma faculdade, uma pós-graduação de alguma coisa, para que eu pudesse entender. E aí eu me inscrevi num curso de pós-graduação de gestão pública e governança. Me lembro como hoje que a Tânia, que é minha assessora, ela falou assim, você não vai fazer porque você não vai ter tempo. Eu falei, eu preciso fazer. De fato eu fiz, era da meia-noite às 5 da manhã, porque eu precisava entender esse contexto. Porque a gente tem o desejo de mudança, a gente sabe o que é necessário. Eu, por exemplo, eu sou mulher, sou mãe solo, sou preta, eu venho de uma comunidade, eu moro numa comunidade, então a gente, por si só, a gente já sabe o que a gente pode fazer. A gente já sabe o que a gente vai enfrentar, né? Exatamente. E assim, o mais legal disso tudo é que assim, a mulher, ela é muito flexível e muito aberta, né? A se entender, né? E quando nós sabemos onde nós queremos chegar, a gente não vê barreiras, né? Se precisar voltar aos bancos acadêmicos, a gente volta. Se precisar estudar da meia-noite às 5, a gente estuda. É verdade. E porque a gente se doa muito, né? Naquilo que nós nos prestamos a fazer, né? Então, esse eu acho que é o grande diferencial, né? Porque a gente não tem aquele combate de ego com... Não, eu consigo fazer sozinha, eu vou conseguir, né? Não, a gente percebe que assim, precisa ter uma união de forças, né? Isso eu sempre tive muito entendido na minha cabeça. Sim. Assim, que a gente precisa fazer alguma coisa. Então, quando eu me coloquei numa vaga, num posto público, eu pensei assim, eu tenho capacidade de mudar alguma coisa. Sim. Assim, eu não posso ser aquela pessoa que só reclama, né? Eu preciso mudar alguma coisa. Então, a gente vai e faz realmente acontecer. Então, acho que esse é um pouco do diferencial da mulher nesse sentido. Sim. Que a gente consegue atuar em várias coisas ao mesmo tempo. A gente multi, né? Acho que a gente acho que já está dentro do nosso DNA mesmo, né? De ser mãe, de ser trabalhadora, de ser do lar, de ser empresária, de estar limpando a casa 1 hora, mas ao mesmo tempo assinando um documento importante, de cozinhar, lavar e tudo mais, varrer ao mesmo tempo. Então, acho que a gente vê que essa força... E quando junta essa força com a oportunidade de mudar, porque eu acho que é isso que aconteceu, eu tive a oportunidade de mudar, né? Então eu vi num momento que assim, todo mundo queria a mulher. E todo mundo queria mudança, exatamente. Né? Todo mundo e todos anunciando exatamente. A mudança. Veio aquele contexto de que os partidos precisavam ter a mulher, né? Existia uma cota diferente para quem tivesse a mulher dentro, né, da chapa, se fosse preta. Então, assim, hoje eu entendo que eu não sou uma cota. E eu faço esse entendimento para outras mulheres. Exato. Não, a gente está aqui porque a gente merece estar aqui. E porque a gente tem bagagem para estar. Né? A gente tem bagagem para correr junto, né? Tirar aquela história de que atrás de um grande homem existe uma... Não, atrás não, é coladinho, do lado. A gente está ali para correr junto, para que a gente possa ter as mesmas oportunidades e dividir a tarefa. Sim. Né? Cada um com o seu olhar. Né? Cada um
história né? diferente, mas para agregar e saber que a gente pode, se unindo, né, num coletivo, a gente pode ir mais longe. Sim. Né, e não dividindo. Paty, a política, a gente sabe que a política é um ambiente totalmente masculinizado, né? E você chegou chegando e tem feito um grande trabalho. O que tem, ao seu ver, né? O que tem mudado? A mulher tem tido essa percepção, a mulher que ingressou na carreira política, ela tem tido essa percepção de mudança? Olha, eu percebo que a gente conseguiu mudar algumas coisas. Sim. Então, a gente, enquanto mulher, a gente percebe que essa mudança está acontecendo, que o empoderamento está vindo. Eu acho que o olhar de alguns homens ainda não mudaram. Sim, né? Ou eles fingem que né? não, Então, né? assim, a misoginia, ela existe, o machismo, ela existe dentro dessa área que é pública, que é política. Então, ainda existe essa dificuldade que a gente tem de falar, de se colocar, porque às vezes, para a gente se colocar, primeiro, a gente precisa fazer uma jornada de trabalho maior do que a do homem. Então, assim, a gente precisa mostrar 2, 3, 4 vezes mais que a gente tem a possibilidade de fazer alguma mudança. E até o trato de falar, né? Porque se a gente falar muito dócil, a gente é enxergada de alguma forma. Se você é um pouco mais ríspida na decisão, é porque você é ríspida demais. Então, assim, o homem ríspido é normal. Mas a mulher ríspida, porque tá com algum problema. Não né? tá de TPM, tá de TPM, não dormiu bem. Então, isso ainda são falas machistas, né? Sim, de que eles ainda não conseguem enxergar a gente dentro de alguns papéis. Sim. Né? Então, cabe a gente furar a bolha mesmo, mostrar que a gente está ali, que a gente pode fazer um trabalho tão bom quanto andar colado e fazer permanecer essa ideia. Então, assim, é um machismo tão estrutural que às vezes eles não percebem, mas que a gente precisa estar lá o tempo todo e mostrar ao colega, não é dessa forma. E direcionar, né, Paty? E direcionando ao caminho que a gente entende por correto, né? E, assim, qual é o conselho que você daria a uma mulher que ela pretende ingressar na carreira política ou ela enxerga que ela tem um potencial de transformação? Eu acho que o conselho é assim, entre com os 2 pés e tenha foco no que você está fazendo. Foco. Porque eu acho que esse é o papel principal. Porque se a gente for ouvir algumas coisas, a gente desiste antes de entrar. Então, assim, precisa ter essa coisa de ser guerreira mesmo, de ter vontade, de ter a vontade de mudar. Porque, afinal de contas, quando a gente fala em política, Gabi, a gente está falando da mulher. A política é a mulher. Porque somos nós que ficamos preocupados quando o nosso filho não tem o hospital para ir, o OBS não atende. Somos nós que vamos lá para a fila da creche para conseguir vaga. Somos nós que ficamos preocupadas às vezes quando o marido ou o filho não chega em casa em razão da violência. Exatamente. Somos nós que vamos no mercado, na feira, que sabe o preço das coisas. Então, quando a gente fala em política, a gente está falando em política para a mulher, e é a política da família mesmo. E assim, né, Paty, uma coisa que eu tenho batido muito com as mulheres as quais a gente conversa, mentora, enfim, é que não existe esse, eu sou mulher, eu não gosto de políticas. Não, porque as políticas, elas estão envolvidas em exatamente tudo que nós fazemos, né? E assim, é bem peculiar, porque aqui em Diadema, a mulher tem um papel muito, muito fundamental nas políticas públicas, né? Porque foram as mulheres que lutaram pelo calçamento, foram as mulheres que lutaram pelas UBSs, pelas construções de creches. Então, a mulher, ela é muito atuante aqui no nosso município, né? E isso é perfeito, porque a gente pode, através dessas experiências, trazer para as novas mulheres, né? Para as novas meninas, enfim. Eu acho que propagar essa nossa história faz parte das políticas também, né? Com certeza. Na realidade, eu me sinto muito grata, porque hoje eu estou num executivo do município, mas eu não sou a única.
Então, junto comigo, nós somos 21 secretárias no geral. E quase a metade delas são mulheres. Perfeito. Em cadeiras extremamente importantes. Então, assim, educação é mulher, comunicação, esporte. Nós temos uma secretária, mulher de esporte, onde é um universo totalmente masculino. Né? Então, nós temos a comunicação, o desenvolvimento econômico, é uma mulher que também é um espaço muito masculino. A assistência social. Então, nós temos um grupo que é um grupo muito fortalecido de mulheres. Sim. E que se colocam nos espaços e que defendem o direito da população do modo geral. Diadema, particularmente, ela tem um universo muito feminino. Sim. Aqui 50,5% são mulheres. Sim. São mulheres. E desses 50%, 49% são mulheres pretas. Nós temos o maior número de pessoas pretas no Brasil. E isso muito me orgulha. Então isso mostra que realmente a gente está aqui e a gente faz política para a maioria, que são a maioria são mulheres, na sua grande totalidade mães solos, né, que precisam empreender, que precisam trabalhar, algumas que precisam sair de algumas dificuldades que tem de relacionamento, de agressões, de vulnerabilidade. Então a gente precisa trazer esse trabalho e eu fico feliz porque Diadema tem essa vertente, né? Então hoje a gente tem, por exemplo, né, falando de vulnerabilidade, de violência, hoje a gente tem a Patrulha Maria da Penha dentro da cidade, né? Então de ter esse cuidado, esse olhar, a gente tem a Casa Bete Lobo dentro da cidade. Então a gente tem políticas públicas que são diretamente voltadas para a mulher. A gente empoderando a mulher, a gente empodera a família. A família, porque no nosso projeto a gente fala muito sobre isso, porque a mulher quando ela decide empreender, ela não decide empreender por si só, para suprir o ego, para suprir as próprias necessidades. Ela se coloca nesse papel de empreendedora para que ela possa agregar mais a família. Então, quando a mulher ela ascende, ela puxa todos os outros, né? Ela puxa a irmã, ela puxa o sobrinho, ela puxa os filhos. Então, ela tem esse papel de abraçar todo mundo para todo mundo crescer, né? E aí, nossa última pergunta, porque a gente já está chegando no final. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Mas é o resultado de uma conversa gostosa, né? Como secretária do Desenvolvimento Econômico do nosso município, qual é o papel da mulher empreendedora para o nosso município? Aqui para Diadema é fundamental. Até porque quando a gente fala do empreender, a gente fala de políticas públicas que precisam ser colocadas no seu protagonismo. Então, por exemplo, hoje, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, você já pensa logo na grande indústria, Não. Diadema ela tem uma particularidade, né? Diadema hoje nós somos a primeira cidade em densidade demográfica do país. Então, quer dizer, mora muita gente para pouco espaço. A gente tem várias áreas que são de periferia, de territórios que a gente precisa trabalhar. Então, quando eu assumi a secretaria, a gente colocou um papel muito importante do empreender. Então, hoje a gente tem uma diretoria de economia solidária, por exemplo. E o que é essa economia solidária? É pegar aquela mulher que faz bolo dentro de casa para vender, ou que faz marmitex, né, ou que vende uma roupa, e ajudar ela financeiramente com todas as questões de aprendizado, de plano de negócio, de como fazer o seu negócio crescer, para que ela saia daquele pequeno espaço que ela tinha, que às vezes da própria cabeleireira, da minha profissão, às vezes elas são cabeleireiras e vão cortar dentro de casa, dividindo a sala ali, de que forma que a gente pode fazer com que essa empreendedora cresça, né? E que possa realmente oportunizar a família. Então é o que você disse, ela cresce, ela traz a irmã junto, ela traz o filho, ela traz a filha, na maioria das vezes ela traz o companheiro para vir ajudar, e dali ela vai progredindo. Então hoje o nosso papel, enquanto desenvolvimento econômico, é também criar essa ponte mais estreita para que essa mulher, ou esse munícipe, ou essa
pessoa moradora de Diadema e que queira empreender, ela possa realmente ter um pouco mais de facilidade. De fôlego, né? De fôlego, porque a gente sabe que empreender não é fácil. É árduo. É árduo. Muitos conseguem, outros tentam e morrem um pouquinho ali na metade do caminho. Então, se a gente puder mostrar lapidar mesmo, né? Esses diamantes, a gente puder lapidar, trazendo oportunidade, conhecimento, um financiamento para que ela possa ter um fôlego de ir trabalhando, né, o seu capital de seu giro, capital. né? Então, isso hoje a Prefeitura de Diadema tem, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho em Diadema tem. Olha só. Então, hoje a gente tem inclusive incubadoras, para você ter uma ideia, a gente está incubando costureiras. Olha, então, um grupo de costureiras está sendo incubado. Nós temos um grupo de afroempreendedoras. Eu já quero entrar em contato com essas afroempreendedoras. A gente tem grupo de mulheres no artesanato, a gente tem grupo de mulheres do bolo, do marmitex, que aí a gente ajuda, porque como eu sempre digo, é muito difícil quando a gente faz sozinho, né? Então, quando a gente se une num grupo... Tem uma rede de apoio. E aí você tem uma rede que vai construindo. Então, assim, por que não essas mulheres no futuro, né? Vamos dar um exemplo das costureiras, elas vão ter, além de uma associação, uma cooperativa, não sei, e elas vão poder começar a costurar para o município, inclusive. Para fazer o uniforme escolar, para fazer o uniforme dos atendimentos de saúde, entendeu? Então, aqui mesmo ela vai fazer com que gire a economia dentro da cidade e aí a gente começa a crescer, porque assim, a roda ela tá feita, a gente só precisa saber girar ela e funcionar e criando oportunidades para todo mundo. Eu acho que esse é o nosso papel hoje. Exatamente. Agora a gente vai fazer um bate e volta, né? Em breves palavras, quem é Paty Ferreira? É uma sonhadora, é uma mulher cheia de desejos, mas ao mesmo tempo é uma mulher que corre atrás, que faz com que as oportunidades apareçam. Então, eu acho que eu sou um movimento, acho que é isso. Paty, você é o retrato da mulher brasileira. É isso que você se resume nisso, o retrato da mulher brasileira. Qual é o ponto que você acha assim, nesse ponto eu preciso melhorar? Então, eu preciso melhorar muita coisa. São muitas coisas que a gente tem que melhorar. O que às vezes para algumas pessoas é um defeito, pode ser uma qualidade também. Então eu acho que eu preciso assim melhorar um pouco nessa questão de persistência. Tem hora que eu persisto demais. Enquanto eu não alcançar uma coisa, eu não consigo fazer outra. Então eu não sei se isso é uma falha ou se isso é uma coisa só que precisa ser ajustada. Polida. Talvez né? Polida. E me fala uma coisa, uma qualidade, você fala assim, esse é o meu potencial, essa é a minha marca registrada. Eu sou muito verdadeira, eu acho assim, eu faço transparecer isso assim. Se eu não gosto, eu não gosto, mas se eu gosto, vamos junto e a gente vai fazer acontecer. Então eu acho que essa área que também é uma coisa a ser melhorada, né? Porque quando a gente é muito verdadeira em algumas situações, a gente cria alguns constrangimentos, mas eu acho que o ser verdadeiro é o que mais me pega, assim. Eu falo pro meu marido, Felipe. Beijo, Felipe! Que eu não consigo fazer cara de planta. Às vezes a gente precisa fazer uma cara de planta, né? E a cara de planta ela não vem. E aí o Felipe fala, desmancha essa cara. E aí o sorriso engasga, né? Ele não sai. É verdade. Mas é isso que você falou. Não sei se é um mal ser verdadeira, mas eu acho que essa é a nossa essência. Exatamente. E ela precisa ser mantida. Exatamente. Né? E em uma palavra, 2023 é o ano? Uma palavra. É o ano da transformação. Exatamente. E do sucesso, porque é isso que eu desejo para você, muito sucesso. A nós, que eu acho que assim, o seu papel, Gabi, é também de mostrar esse empoderamento das mulheres, né? Então, quando a gente consegue falar abertamente nisso, eu tenho certeza que vocês que estão em casa, que estão assistindo, eu tenho certeza que
de tudo que a gente falou aqui, uma coisinha vocês vão levar pro coração. Sim. E vão perceber assim, eu também posso galgar esse sucesso junto. E aí a gente vai com muito mais força. Sim. Então acho que o empoderar a mulher, empoderar em todas as áreas, que seja na política, que seja na sua área profissional, no seu empreendedorismo, na sua família, eu acho que existe lugar para nós em qualquer lugar. A gente pode estar em qualquer lugar. E fazer aquilo que Exatamente. nós quisermos, né? Só Tati? basta a gente ter coragem, força, disposição. E eu vou falar, o nome da mulher é disposição, né? Então isso não nos falta. A todos os nossos ouvintes, a todos os nossos seguidores, eu te dou um grande abraço, te dou um grande beijo e muita gratidão por você estar conosco. Gente, esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Conversando com Elas. Se você gostou, compartilha esse link com um montão de mulheres e vamos fazer a diferença. Um grande beijo e até a próxima. Beijo, até a próxima. É o primeiro de vários outros. Obrigada.